E a gente começa com um assunto de interesse da nossa sociedade, que é a reoneração ou não da folha de pagamento. Porque ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegaram a um entendimento sobre a medida provisória da reoneração da folha. Segundo informações do Estadão, após o encontro de ontem, eles desempenharam uma proposta para superar o mal-estar entre o Congresso e a equipe econômica. A ideia é apresentar duas medidas provisórias, uma para cancelar a reoneração, respeitando a desoneração para os 17 setores da economia e municípios, e outra medida provisória para manter a revogação do programa emergencial de retomada do setor de eventos e o limite da compensação de créditos para o pagamento de impostos. O fato curioso é que o carro de Haddad sofreu uma pane elétrica após o encontro. E o ministro teve que esperar por um outro veículo para deixar a residência oficial da presidência do Senado. Felipe Monteiro, meus amigos, vamos recapitular aqui a situação. O Congresso Nacional, em 2023, discutiu e votou se iriam ou não prorrogar uma desoneração da folha de pagamento para 17 setores da sociedade. A conclusão, a votação foi de que sim, haveria a prorrogação. Não iriam onerar, não iriam voltar a cobrar impostos sobre esses 17 setores. Foi para o presidente esse projeto de lei aprovado, o presidente vetou por inconstitucionalidade que ele lá no seu veto fundamentou. O veto foi para o Congresso, o que o Congresso fez? Derrubou o veto. Então, insistentemente, a decisão do Congresso Nacional foi de que haveria prorrogação da desoneração da folha de pagamento. No finalzinho ali de 2023, 45 do segundo tempo, veio o ministro da Fazenda com o presidente e medida provisória vai sim reonerar, ou seja, contra o que tinha acabado de decidir o Congresso Nacional. Vai ter reoneração gradual a partir de abril. E isso pegou mal, porque os parlamentares já começaram a cobrar o presidente do Congresso, mesmo no recesso, já todo mundo começou a se manifestar. Tá? Isso está sendo um desafio à autoridade do Poder Legislativo. Os representantes do povo, os representantes do Senado decidiram que haveria a prorrogação. E o governo fez a medida provisória que gerou esse descontentamento dos parlamentares. E ontem o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, lá, muito impulsionado por essa insatisfação dos parlamentares, foi conversar com o Fernando Haddad sobre isso. Claro, a notícia é de que houve um acordo, mas esse acordo, na verdade, todo mundo sabe que foi muito mais o presidente do Senado falando para o ministro da Fazenda, olha, faça uma nova MP revogando, porque senão vai ficar feio para vocês, porque eu vou ter que devolver a MP. E devolver a MP iria aumentar a tensão. Você acha que no final das contas todas, Felipe Monteiro, foi uma barbeiragem política do governo federal soltar esse MP para agora ter que voltar atrás em relação à desoneração da folha? Meu amigo PP. Não acho não, Nelsinho, não acho não. E nós estamos um pouco desacostumados com a democracia. Democracia é isso. Democracia de alta intensidade, a relação entre o executivo e o legislativo tem tensionamento também. Isso é saudável, isso não é ruim. Isso faz parte da democracia. E é bom lembrar, o que todo mundo esquece quando fala sobre esse assunto, é que quando o governo Bolsonaro resolveu aprovar a reforma da Previdência, que foi um acerto que ele fez, é bom destacar isso, estava lá na emenda constitucional da reforma da Previdência que parte do dinheiro que iria sustentar a Previdência viria da volta da reoneração da folha. Ou seja, o Congresso também, naquele momento, ao decidir sobre a reforma previdenciária, decidiu que a desoneração da folha iria acabar em determinado momento. Agora, o Congresso, ano passado, o Congresso, por meio de uma medida, de uma lei ordinária, não é? Que não tem o condão de modificar emenda constitucional, ele contrariou a decisão dele. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui. Outra questão, quando você, obrigatoriamente, cria despesa, como a reoneração da folha cria despesa, porque você deixa de arrecadar dinheiro, é obrigado pela Constituição a indicar de onde vem o custeio dessa despesa. Então, esse projeto da Câmara e do Senado, ao anular o veto do Lula e ao voltar com a desoneração da folha, é um projeto, sim, inconstitucional. E eu acho, no meu entendimento, que o Haddad e o governo, ao invés de buscar o Poder Judiciário, que é legítimo, uma democracia, buscar o Poder Judiciário, resolveu
levar essa discussão para o Congresso novamente para tentar ter um realinhamento. Então eu vejo com naturalidade esse assunto. Eles têm que parar de achar que tudo é afronta entre os poderes. Não. Os dois poderes, executivo e legislativo, têm que trabalhar junto, visando identificar o interesse comum, visando alcançar o interesse de todos os brasileiros. Eu não estou entrando no mérito aqui, Koba, no meu ponto de vista, do que eu acho que seria bom. Eu defendo que a remuneração a desoneração da folha de pagamento nos 17 setores é uma medida muito boa. Por quê? Porque dá um pouco de fôlego ao setor que mais emprega. E estudos indicam claramente que essa medida gerou 10% a mais de emprego e 20% a mais de salário dos trabalhadores desses setores. Ou seja, uma medida boa. Mas eu não posso também fazer uma análise casuística e criticar o governo. Não. O governo está por meio de uma relação entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional, buscando interesses comuns. Isso faz parte da política. Negociação faz parte da política. Ô, Diego Tavares, o PP falou aqui sobre a volta dos empregos que foram gerados a partir dessa desoneração. Ou seja, os estudos indicam de que, havendo desoneração, há mais empregos sendo gerados. Talvez por isso a gente tenha alcançado o índice de desemprego em 2023, um dos melhores índices desde 2014, muito melhor do que se projetava para 2023. Será que esse número de um baixo índice de desemprego em 2023 não é a radiografia, não é a prova que se precisa para demonstrar que a desoneração está dando certo e que, portanto, a gente precisa continuar nesse caminho para melhorar ainda mais a vida do trabalhador, principalmente porque a gente está no governo do Partido dos Trabalhadores? Diego Tavares. Análise e conclusão perfeita, Cuba. Boa tarde para você, boa tarde, PP, Wilsinho, Ricardo Rose, boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Eu vou dar agora o crédito que o governo merece. O governo merece os parabéns agora por ter voltado atrás e retirado a MP da reoneração da folha de pagamento. O PP levantou algumas questões aqui constitucionais, PP, sobre a impossibilidade de eliminação da receita, a eliminação de despesas sem criação de uma nova fonte de receita, mas isso é questão que tem que ser analisada quando a discussão da LDO, que é construída lá no Poder Executivo. Isso não tem nada a ver com o projeto de lei da reoneração, da desoneração da folha de pagamento. Não tem nenhuma conexão. Enfim, o que a gente tem que prestar atenção nesse caso, qual que é o foco da nossa discussão? Uma matéria que foi recentemente discutida dentro do Congresso Nacional estava sendo alterada por uma medida unilateral do Poder Executivo por meio de uma medida provisória, que tem também, falando em Constituição, o requisito da relevância e da urgência, que nesse caso, evidentemente, não estariam contemplados pelo tema que é abordado. Afinal, se é relevante, se é urgente, por que o PT não mobilizou a sua base, os seus deputados, os seus senadores para discutirem isso lá dentro do Congresso Nacional enquanto o projeto tramitava? Tramitou agora no final do ano. Agora, fica muito simples a gente criar uma dinâmica de processo legislativo e muito simples também e autoritário você instituir essa forma de elaboração de política pública, elaboração de lei de que o Executivo manda uma proposta. Se por acaso o Legislativo não votar conforme o Executivo quer, vamos judicializar. Ora, acabou o processo legislativo dentro do Brasil. Então, acho que o governo faz bem em retirar essa medida provisória e vamos aguardar qual foi o custo disso, né? Afinal de contas, o Rodrigo Pacheco não iria encarar o desgaste, não iria sentar à mesa a troco de nada. Wilsinho Pedroso, meu amigo, está de volta depois de merecidos dias de descanso. Esteve no Japão. Eu, como um bom sansei, sei que deve ter sido uma viagem maravilhosa, um contato com a cultura japonesa, com a história do Japão, mas você chegou lá em um momento turbulento, né? O Wilsinho chegou no Japão, teve terremoto, ameaça de tsunami. Ele que levou. Teve avião que explodiu. Avião batendo em avião, explodindo. Só faltou o Monte Fuji acordar e entrar em erupção. Já cancelaram o visto dele. Cancelaram. O governo japonês está cuidando disso aí. Mas eu mandei uma mensagem para o Wilsinho, os dias que ele estava lá, nessa época, eu falei, não sei se ajuda, mas se você precisar, socorro em japonês é quase igual em inglês, então você não vai esquecer. Em inglês é help, em japonês é herupo. Então, se precisar, você já sabe. Não sei se eu animei muito ele com essa mensagem. Eu caí na conversa do Koba, que ele me disse que a Terra do Sol Nascente era um local tranquilo. Eu peguei um terremoto, peguei um avião explodindo. Muito obrigado pela indicação. Muito bom ter você de volta. E sim, agora eu quero saber, você que é um articulista político aí dos mais renomados, já participou de tantas decisões importantes sendo tomadas nos bastidores, eu quero saber a sua avaliação agora do ponto de vista do governo. Haddad
fez a medida provisória, vai ter que fazer outra cancelando. Como é que fica essa relação agora diante de um passo atrás que o governo está dando? Barberagem política, não foi democracia, porque democracia... não foi democracia. Impor uma MP não é democracia. Goela abaixo com uma MP não é uma democracia. A democracia é quando os entes, Congresso Nacional e governo, discutem antes de encaminhar qualquer projeto junto ao Congresso. O Congresso deu um recado para o governo sobre a desoneração quando derrubou o veto do presidente Lula. Vai o ministro Fernando Haddad, que tem sido um bom ministro, mas tem derrapado em alguns momentos e derrapou agora. No final do ano, onde o Congresso está em recesso, ou seja, ele não consegue nem reunir a base para votar num projeto desse, você não escutou um deputado da base indo na imprensa defender a oneração novamente da folha. Se fala muito em inflação e juros. A coisa da oneração traz também o custo da produção. É aí que vem os desempregos, Coba, porque a produção fica mais cara e os empregos não são criados e parte das pessoas com emprego perde seus empregos. Por isso o governo tem que pensar em cortes desnecessários do governo antes de cobrar mais impostos dos empresários e da população. Falando nos empresários... Como é democracia, Silvio? Não é democracia, não teve democracia, PP. Como não? Faz parte... Abaixo, vamos lá. Tá na Constituição. O Congresso, o trâmite normal. Lula vetou, o veto do Congresso foi derrubado, aí... A medida provisória é um instrumento antidemocrático. Da Fazenda fala assim, olha, achei um caminho novo. Me fala uma coisa, a medida provisória é antidemocrática. É antidemocrático, mas é excepcional. Tentou dar um drible... Está na Constituição, viu, senhor? Tentou dar um drible é democrático. No Congresso. O ministro tentou dar um drible o Estado democrático de direito. O Estado democrático derrubou, ele fez, não, tem um jeitinho aqui. Só que ele esqueceu que a base do governo é muito menor. O Estado democrático. O ministro acabou colocando a articulação política, novamente expondo a articulação política do governo, demonstrando que o governo não tem maioria no Congresso, ou a base que eles têm é uma base muito frágil, e volto a dizer, nenhum deputado da base saiu em defesa. Pega os jornais hoje. Tem que ter uma coisa com a outra. Jornais. Eu estou falando que é democrático. Não é democrático, goela abaixo. Relação do executivo e legislativo não é democrático. PP. Vamos ouvir o PP então, vai, fala. Eu acho interessante o seguinte, eu estou aprendendo muita coisa nessa mesa. Primeiro que não é democrático procurar o judiciário, quando o judiciário faz parte da democracia. E o judiciário no Brasil tem um poder contra-majoritário, ou seja, ir contra a maioria estabelecida, faz parte do desenho constitucional do Brasil. E outra lição que eu aprendi agora, que não é democrático, que o governo não poderia emitir a medida provisória. Ele poderia procurar o judiciário, porque é legítimo procurar o judiciário, mas não poderia tentar buscar um entendimento com o poder legislativo. Gente, a gente não pode ter medo da democracia. A gente não pode ficar com o sentimento de achar que todo tipo de relação e de tensão entre executivo e legislativo é ruim. Não, eu acredito na democracia de alta intensidade. A medida provisória está na Constituição Federal. É um instrumento que o presidente pode usar. Pena de morte é um instrumento democrático. Olha só para deixar claro, por que está essa discussão, se é democrático ou não é? A medida provisória é um ato unilateral. É um ato do governo executivo, do poder executivo. É o que se chama de medida atípica, né? Porque o governo executivo tem que executar, o legislativo é que legisla. Mas, atipicamente, o poder executivo pode criar uma medida provisória. Nós não podemos esquecer a origem da medida provisória. Ela é um remake, ela é um bem bolado para adequação para o nosso sistema democrático do que era o ato institucional. Nada a ver uma coisa com a outra. É sim. É uma cópia executiva dos Estados Unidos. Vamos lá. É um remake do... Não, isso aí está errado. Desculpa, isso está errado. Não é. É os REITs. Deixa eu só falar. Calma, deixa eu concluir. Peraí, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Peraí, o senhor. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. É sim um remake do ato institucional que permaneceu na nossa Constituição como medida provisória. Não estou falando que é um ato antidemocrático, mas ele tem esse resquício. Foi consolidado na nossa democracia, é possível em situações que a Constituição prevê, como aqueles de relevância e urgência, mas não deixa de ser um ato unilateral, que neste caso contrapôs
uma decisão pela maioria de 513 deputados e de 81 senadores. Um ato de um presidente contrapôs uma decisão de maioria de 513 deputados e 81 senadores, Diego Tavares, depois o PP. Eu queria só fazer uma pergunta para o PP. É claro que nem tudo que está previsto na Constituição é exercício pleno de democracia. Acabei de dar um exemplo aqui. É previsto que em tempo de guerra é possível a pena de morte no Brasil. Isso está lá na Constituição e isso não é democrático. Não é democrático. A democracia plena está no processo legislativo. As coisas em condições normais. A medida provisória, evidentemente, é algo excepcional. E tanto que tem os critérios que o Koba apresentou aqui da relevância e da urgência. Queria saber do PP qual que é a relevância e qual que é a urgência da reoneração da folha de pagamento, se isso acabou de ser discutido no Congresso Nacional, onde existe ali uma base de parlamentares que faz parte do governo. Queria saber onde está a relevância e a urgência do tema para preencher o requisito que está previsto na Constituição. Vamos lá, por parte. Primeiro é o seguinte, falar que medida provisória veio do AI-5... Não é do AI-5, não. Não. Peraí. Ato institucional. Não é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O ato institucional número 5 não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, existe medida provisória nos Estados Unidos, por exemplo, e lá não teve ato institucional. Ou seja, o nosso modelo constitucional, que reproduziu em muito o direito americano, trouxe para o direito brasileiro a medida provisória, que nada tem a ver com ato institucional. E te falo por quê. Porque a medida provisória... Existe também a cooperação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, por exemplo, decide no final se a medida provisória vira lei ou não vira lei. Dá para perder a validade se deixar de decidir em determinado prazo. Ou seja, há a colaboração e a cooperação entre o Legislativo e o Poder Executivo. Então, falar que a medida provisória veio do ato institucional é completamente equivocado. E outra coisa, o teu conceito de democracia está errado, Diego. Porque democracia... com a Constituição, é o constitucionalismo. E constitucionalismo não é só a norma da maioria. Constitucionalismo também é a observância da Constituição Federal. Se o instrumento está previsto na Constituição Federal e o Poder Executivo usa esse instrumento é democrático. Ricardo respondeu, mas tudo bem. Isso, pessoal, vamos lá por partes. A medida provisória, o governo tem o direito de editar, está na Constituição, ok. O que eu acho que é importante a gente dizer aqui, acho que o senhor falou e o Diego também, é a barbeiragem que foi cometida, a falta de habilidade política, apesar de eu também concordar que o ministro Fernando Haddad tem acertado bastante, ele cometeu uma barbeiragem política. E olha que ele é considerado o ministro mais articulado politicamente junto ao Congresso. O Congresso aprovou, ele editou uma medida provisória e menos de 30 dias depois ele vai ter que retirar essa medida provisória, ou seja, ele vai ter que editar uma nova MP tirando aquela. Isso, por si só, demonstra que foi uma barbeiragem política. Tanto que nesse acordo que o Haddad está fazendo com o Pacheco, ele já disse que não vai divulgar ainda detalhes do acordo, porque ele precisa costurar melhor este acordo com o Congresso Nacional. Ou seja, ele aprendeu a lição da barbeiragem política que foi feita no final do ano passado, com a edição dessa medida provisória que volta a onerar 17 setores. Então, não vamos ter a oneração desses 17 setores. Agora, eu acho que vale observar, o que o ministro Haddad deve observar também, o ato que ele deve estar ajustando com o presidente do Senado. Apesar de não ter divulgado os detalhes ainda, o que nós já sabemos é que deve voltar, ele deve derrubar o PERSE, que é um programa emergencial de recuperação do setor de eventos, que zerou a alíquota para o setor de eventos pós-pandemia por 60 meses. E ele quer, então, derrubar isso aí e daí retomar alguma arrecadação. E eu acho que esse ato também vai acabar sendo judicializado. Não, e demonstra a fragilidade de articulação política. Porque imagina, um ministro encaminhou uma MP no momento onde ele não tem nenhum deputado presente para saber o número de votos que ele tem para aprovação da MP. Aí ele vai numa reunião com o presidente do Senado, que fala assim, ó, ou você faz a MP retirando, ou vai ter uma reação contrária. E ele não consegue saber se ele pode bancar e peitar o presidente do Congresso, porque a base está tudo viajando de férias. Então faltou sensibilidade política. Ele já foi prefeito, é ministro, já foi candidato a presidente. Faltou sensibilidade política, porque ele deve estar num momento de muita pressão, porque é ano de eleição, tem que arrecadar mais para continuar gastando. Entendo ele. Só que errou e deixaram ele errar. Porque se você for ver as imagens,
ele está sozinho nessa questão da MP. Ninguém saiu protegendo ele. Você não vê o ministro, não vê o ministro de Relações Institucionais, não vê o ministro do Governo, não vê o próprio Lula. E volto a te falar, o PP pode falar que não, mas não apareceu um deputado para defender ele até agora nessa questão da oneração. Meus amigos, e outra coisa, né? A gente está em janeiro, hoje é dia 16. Imagina o empresário, o empreendedor, aquele que tem funcionário para pagar, começando o ano sem saber ao certo quanto ele vai ter que gastar ou não de imposto de folha de pagamento. Ele não consegue fazer um planejamento se ele vai contratar mais gente ou não, porque ele não sabe quanto que isso vai custar. Ele não sabe se o dinheiro que ele está planejando é o suficiente ou não, se ele vai ter que demitir de repente, se for reonerar. Ou seja, como é que fica a cabeça do cara que tem que pagar um salário? Pior, como é que fica a cabeça do trabalhador que está sob o emprego dessa pessoa que está em dúvida nesse momento? Fala muito em juros, mas a coisa da oneração bate direto na produção. Você deixa de produzir riqueza quando você cobra e reonera novamente os empresários. Você concorda, Ricardo? Concordo plenamente com a fala do Wilson. Eu acho que o governo tinha que olhar para um outro lado. No momento que ele volta a pensar, você vê que há um certo desespero para atingir determinada meta do governo, que ele vai atirando para algum lado. E essa MP de voltar a onerar esses 17 setores é esse ato desesperado que o ministro tomou aí. Tanto que vai ter que voltar atrás agora, vai ter que repensar, vai ter que organizar a casa para tomar medidas mais acertadas ali na frente. Realmente, o empresário está preocupado e o trabalhador está preocupado, porque essa desoneração aumentou a contratação de pessoas com carteira assinada, e se é por algum motivo cair, não vai cair, mas o sinal ruim de vai e vem que o governo deu fez com que o empresariado ficasse preocupado e o trabalhador ficasse mais preocupado ainda em perder o emprego. E vamos combinar, né, Ricardo? A gente discutindo a reoneração da folha de pagamento, quando a gente devia estar discutindo a desoneração geral para todo mundo. Eu, particularmente, eu sou muito contra incentivos pontuais a setores, mas eu tenho dito aqui que a desoneração da folha de pagamento é aquele benefício que atinge diretamente o trabalhador, que permite com que as empresas contratem mais e, na via reversa, impede que elas demitam os funcionários. Quando isso começou a ser discutido no final do ano, imaginem o caos que seria o comércio, a indústria brasileira, na época em que ela mais se aquece, que são as festas de fim de ano, quando as pessoas recebem o 13º, gastam mais no comércio, enfim, fazem as suas compras de Natal. Imagina se as empresas tivessem que, nessa época, demitir funcionários. Seria um caos completo. Ainda bem que a desoneração permanece e, no mundo ideal, que ela seja estendida para todos os setores que nós temos na economia brasileira.